Hello everybody, welcome to the English class about present perfect adverbs or adverbs used in present perfect. Bem-vindos, vamos à nossa aula de inglês hoje sobre os advérbios que são usados no presente perfeito, entender um pouquinho mais sobre o uso desse tempo verbal, ok? Present perfect. Bom, primeiro, lembrando que o uso do presente perfeito refere-se a ações que ocorreram num tempo indefinido no passado e não deve ser confundido com o nome do tempo, já que tem o nome presente. Eles sempre expressam a ação já ocorrida, algo que iniciou no passado e pode ter acontecido por muito tempo e pode até continuar acontecendo. Exemplo, she has cut herself. Então aqui uma ação que indica que ela tem se cortado, certo? Então é obrigado ter o auxiliar, a gente vai ver já daqui a pouquinho o uso dos auxiliares. You have forgotten to call me, de novo o auxiliar, mais o verbo no particípio. I have found a wallet on the street, auxiliar e verbo no particípio. Lembre, mesmo sendo presente, com a ideia de passado, a gente usa dois verbos. Um verbo no presente, que é o verbo have, mas o segundo verbo ele não está escrito no passado, ele vai ser escrito no particípio passado. Ok? Let's go! Entender um pouquinho sobre o uso dos advérbios nesse tempo verbal, no presente perfeito. O presente perfeito é usado com os seguintes advérbios, ou os seguintes advérbios devem ser usados também no presente perfeito. Just, quando você indicar as ações que ocorreram num passado bem recente. We have just know each other. Aqui você tem nós, se for traduzir ao pé da letra. Nós temos acabado de nos conhecer. Em inglês a gente usa o have just. Em português a gente traduz os dois apenas com um único verbo. Acabamos de nos conhecer. Segundo exemplo, I have just seen your sister. Mesma maneira, nós temos have e seen, para dar uma ideia apenas de acabar de ver, certo? O just vai dar a ideia de acabar, e o just seen, o have seen, de ter visto. Em português, se colocasse tradutor ao pé da letra, eu tenho acabado de ver sua irmã. Então, para nós, para o português, ele fica sem sentido. Segundo advérbio muito usado é already, com a ideia de já. Para indicar ações, para indicar que a ação já ocorreu. É usado apenas em frases afirmativas e interrogativas. E é usado posicionado sempre antes do verbo principal. Ok? Normalmente a gente encontra o already mais nas frases afirmativas, mas ele também pode aparecer nas interrogativas. Vocês vão ver que quando ele estiver na interrogativa, a ideia de já, ele vai aparecer com outro advérbio no final da frase. Exemplos: She has already arrived home. She has already arrived home. Ela tem acabado ou ela já acabou de chegar. Vai ficar sem sentido. Quando a gente junta os dois, as três palavras, ela já chegou em casa. Então é como se desse a ideia que ela tem acabado de chegar em casa. They have already gone to the birthday party. Eles já foram para a festa de aniversário. Acabaram de sair. Já têm saído para a festa. Então, os advérbios eles dão ênfase nesse caso ao tempo verbal, ao verbo da frase. Yet também significa já, certo? Ou ainda. Quando usado em frases interrogativas, já. Frases negativas é usado com sentido de ainda. E tem que tomar cuidado ao uso do yet. Se você colocar ele na tradução de ainda, ele vai estar com sentido de negação. Quando colocar ele com sentido de já, vai estar com sentido de interrogação. Está sempre no final da frase. Nas orações negativas ele é empregado para dizer que a ação ainda não ocorreu. We have not decided our topic yet. Nós ainda não decidimos o nosso tópico. Have you talked to your teacher yet? Você já falou com seu professor ou com seu professor? Have you talked or
dois verbos regulares, acrescidos de ed. Então, quando o verbo regular está no particípio, ele segue a mesma regra da forma do passado. Quem vai mudar são os verbos irregulares. Never, talvez o mais simples de ser usado, porque a maioria das pessoas já conhece nunca, né? E é usado para indicar que algo não aconteceu. Note que não é obrigado a gente usar o não na frase, já que você tem o nunca. Então, he has never forgotten you. Ela nunca esqueceu você, então tem nunca esquecido você. Poderia ser usado a frase no passado simples, mas como a ideia é que a coisa pode continuar acontecendo, prefere-se usar o presente perfeito. They have never been here. Eles, never, nunca, têm visto ou têm estado aqui. Então, eles nunca estiveram aqui. Ever também pode significar já ou alguma vez. Para saber se aquela ação já aconteceu, geralmente é usado em perguntas, certo? Have you ever traveled? Essa pergunta é muito comum na língua inglesa. Você colocar have you ever, have she ever. Não é comum você colocar yet, por exemplo, para fazer esse tipo de perguntas. E lembrando, se você colocar yet tem que ir para o final da frase. Mas você pode perguntar, por que não usar already? Porque ever dá a ideia de uma coisa mais abrangente. Então, have you ever traveled abroad? Já viajou para o exterior? Has she ever been in Salvador? Ela já esteve em Salvador alguma vez. Lately, ultimamente, e recently, recentemente. Esses advérbios são posicionados no final da oração. Então, você fala a frase todinha no presente perfeito e no final você diz que aconteceu ela ultimamente, raramente, recentemente. Vai ser sempre nesse modelo. Have you visited your relatives in North Carolina lately? Ou, se você quiser colocaria recently. Have you visited your relatives in North Carolina recently? I haven't gone to the movies lately. I haven't gone to the movies recently. Eu só trocaria o advérbio para identificar se foi recentemente ou ultimamente. Always, sempre. Indica que as ações sempre aconteceram e continuam a acontecer. I have always read this book. I have always read this book. She has always gone alone. Lembrando que o verbo read é um verbo irregular. Ele se escreve da mesma maneira no presente e no particípio, só que a leitura dele é diferente. Read no presente, read no passado e no particípio. Observação. Expressar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. E nesses casos é muito comum aparecer since ou então for. I have been here since 8 o'clock a.m. Estou aqui desde as 8 da manhã. É uma ideia de passado, mas que por causa do desde fica até uma ação no presente, por isso que se usa o presente perfeito. They have lived here since 1998. Da ideia que a pessoa que está morando, no caso eles têm morado aqui, ou eles moram aqui, desde esse ano, continuam morando. We have lived here for 12 years. Moramos aqui há 12 anos, então é uma coisa que já faz tempo e não se mudar no outro local. She has worked here for 5 years. Então ela trabalha aqui há 5 anos ou por 5 anos. A ideia também que essa pessoa continua a trabalhar no mesmo local. Pay attention. Afirmativa. I have always finished my work. Negativa. The class hasn't finished yet. Interrogativa. Have you ever seen a whale? Fique atento aos usos de advérbios, pois cada um deve ser usado em situações específicas. Certo? Então esse yet aqui não encaixaria nessa primeira frase, também não encaixaria na segunda. Always não encaixaria nessa. Have you ever, talvez nessa, para você perguntar se sempre teria visto, mas não daria muito sentido também. A ideia é de já. Ok? Então prestem bem atenção ao uso dos advérbios usados no present perfect. Não confunda presente perfeito com simple past. Em português, a gente não usa muitas frases no presente perfeito, mas em inglês é muito usado. Então, o simple past refere-se apenas a ações passadas que acabaram em um tempo definido no passado. Tipo,
I went to the park last weekend. Eu fui ao parque semana passada. Então não quer dizer que eu vou de novo, certo? O presente perfeito ele pode expressar ações passadas que acabaram em tempo não definido no passado ou ações que ainda não terminaram. I have worked hard. Eu tenho trabalhado muito. They have been here since midday. Então dá a ideia de que eles estão aqui desde o meio-dia. Note então que a diferença aqui, esses dois de baixo, as duas frases, elas deixam entender que a situação começou no passado e pode continuar no presente. A de cima não. Dá uma situação que aconteceu no passado e ficou no passado. Para fixar o conteúdo abordado nesta aula, deixo aqui 2 vídeos para vocês assistirem, fazer anotações sobre o uso dos advérbios dos vídeos que são utilizados, ok? Além disso,